Recebendo hoje, dia de quarta-feira, é dia especial aqui. É o dia que a gente recebe o doutor Sandro Massini, psicólogo da Somente Clínica. Olá, Sandro, boa tudo tarde, bem, doutor? boa tarde, Renato, tudo bem? Quarta-feira é um dia bom, né? Eu é um adoro, dia esperado nossa. aqui por nós. Gente, sério mesmo, eu adoro receber o Dr. Sandro aqui. Muito bom, né? Nossa, ele é bem motivado, alegre, tá sempre pra cima. E Dr. Sandro, e uns 2 blocos anteriores, estava aqui conosco o Dr. Eduardo, que ele estava falando sobre liderança e estava falando também acerca da motivação. E como o nosso tema de hoje é o segundo bloco, que nós vamos falar a respeito da ansiedade, fala para essas pessoas que estão nos assistindo agora, o que é ansiedade? Em meio a uma crise que nós estamos enfrentando, em meio às afrontas, às guerras que nós temos passado nos últimos tempos. Bem. Bom, a ansiedade, como eu disse no bloco anterior, é um sentimento normal, um sentimento comum a todos nós, né? E quando vamos tomar uma decisão, fazer uma viagem. Lembra que eu brinquei sobre a prova do Enem? Verdade. Quando a gente se coloca em frente a algum obstáculo, em algum desafio, é natural que a gente tenha alguma descarga de adrenalina e isso gera uma certa ansiedade, que num primeiro momento ela é sadia, é benéfica, porque ajuda a gente a se organizar, né? A gente se preparar para o evento adverso. Agora, quando essa ansiedade começa a se tornar patológica, ela interfere nas nossas vidas. Interfere nas nossas tomadas de decisões, seja no âmbito familiar, profissional, escolar, acadêmico, e aí sim se torna um transtorno que, se não tratado, implica na saúde do indivíduo em vários aspectos. Doutor, a gente tem um vídeo, né, que a gente trouxe aqui. A gente queria mostrar para você que está em casa um vídeo bem legal. Vamos acompanhar com a gente? Era o ano de 2001. Nasce a READ Psiquiatria Empresa de Ambulâncias, destinada a resgatar pessoas de seus flagelos pessoais. Após 2 décadas de extenso trabalho resgatando vidas, entendemos que podíamos crescer e expandir nossos horizontes. Em meio a uma das maiores pandemias da história, tivemos coragem e ousadia em nos repaginar. Nascendo assim, Somente Clínicas, com dezenas de profissionais aptos em acolher, diagnosticar, cuidar e tratar de pessoas com os mais diversos problemas emocionais ou psiquiátricos. Gente, essa é a Somente Clínicas, né? Fala um pouquinho da clínica, doutor. Sim. Quais os tratamentos que a gente pode encontrar na Somente Clínicas? Bom, então, como ficou claro no vídeo, né? Montamos a empresa, eu fundei a empresa há mais de 20 anos, que naquela época era uma empresa de resgate, uma empresa de ambulância, voltado ao cuidado de pessoas que usavam álcool e drogas. Por isso o nome READ. READ significa uma sigla que é Resgate Especializado em Álcool e Drogas. Porque eu sou da enfermagem. Antes de me formar em psicologia, a minha profissão eu atuava na área da enfermagem. Então eu trabalhava com ambulâncias, resgatando pessoas. Então o bloco anterior eu vi o nosso chefe falando sobre a Cracolândia. Então eu frequentei muito a Cracolândia, mas no sentido de salvar no sentido vidas, de buscar resgatar pessoas, né? E aí, com o tempo, a ideia foi que a gente entendeu durante um tempo que esta nossa ida e vinda dos locais, né, limitava o nosso alcance. E aí a ideia foi criar um ambulatório no sentido de que a gente pudesse abarcar mais pessoas, centenas de pessoas num único local. Aí a ideia de montar a empresa, o ambulatório, que é o nosso consultório, que hoje temos 3 clínicas físicas, e com o advento da pandemia, o Conselho Federal de Medicina outorgou, né, o atendimento por telemedicina. Sim. E através desse modelo, hoje a gente alcança o Brasil. Então, como eu disse no bloco anterior, né, o nosso número de atendimentos triplicou com a pandemia. A gente hoje atende mais de 4.000 consultas no mês. E esse número não para de crescer. É muita gente. Você foi percebendo que durante esses 20 anos que o problema da sociedade tem sido muito psicológico. Sim, né? perfeito. Assim como foi falado no bloco anterior pelo doutor Eduardo, e agora também com o nosso chefe, foi falado também que era da Cracolândia, que estava nos vícios,
e há 25 anos ele está nessa carreira de profissão, você percebeu que a sociedade ela precisava também de alguém que tratasse o problema dele psicológico. Perfeito. Não é isso? E foi onde você se formou e exerceu a função de psicólogo para poder resgatar essas pessoas perdidas, no caso da bebida e também do fumo, né? Perfeito, perfeito. E aí, com o ambulatório, então, antes, a empresa de ambulância, a nossa especialidade maior era álcool e drogas. Álcool e drogas. É claro que a gente atuava em todas as comorbidades, porque pensando em saúde mental, geralmente a pessoa com algum quadro, né, com algum diagnóstico psiquiátrico, geralmente esse quadro está associado a outro quadro, que a gente coloca como comorbidade. Então, geralmente a gente tem um dependente de crack na Cracolândia, mas ele provavelmente tem algum transtorno emocional, seja um quadro depressivo, seja um quadro de ansiedade, seja um quadro de esquizofrenia, de transtorno afetivo bipolar e por aí vai. E hoje no ambulatório a gente trata a saúde mental como um todo, né? A nossa ideia é promover, levar qualidade de vida. E hoje o nosso tema, né? Nosso segundo tema aí é ansiedade. A gente falou na quarta-feira passada, a gente veio aí com a primeira parte, onde a gente entrou aí dando, né, um começo, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais, entrando um pouquinho mais profundo nesse tema. Eu gostaria de saber, doutor Sandro, quais são os tipos de ansiedade? A gente falou sobre TAG, mas não tem só a TAG, né? Sim, perfeito. Eu vou falar os mais conhecidos, porque realmente a gente deve, assim, se a gente se estender de uma forma muito singular, a gente ficaria aqui por horas, né? Mas a gente tem o TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, temos o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, temos as fobias, né? Fobia específica, fobias de isolamento. A gente tem o transtorno de estresse pós-traumático. Então a gente tem o transtorno de pânico. O transtorno de pânico com agorafobia ou não. Então, assim, transtorno de pânico é aquele quadro que eu também dei uma leve comentada no quadro anterior, sobre as pessoas que acabam indo num pronto-socorro por acharem que estão sofrendo ou um ataque cardíaco ou tendo um AVC. Então tem um certo comprometimento físico, né, junto à sudorese, taquicardia, dificuldade de respirar, palpitação, enfim, tem todos esses quadros, os calores no corpo. E após os exames do pronto-socorro, o médico, através dos exames, detecta que não há nada de ordem clínica, de ordem orgânica. Então o quadro dessa pessoa é um quadro de extrema ansiedade. Que a gente, nesse enquadre, o quadro diagnosticado, o ataque de pânico. Que se não tratado, o ataque de pânico, ele vira o transtorno de pânico, que é aquele ataque recorrente. A pessoa, quando não trata, e por vezes ela não trata porque desconhece. Então esse bate-papo é muito importante, a gente levar para que todos percebam que todos nós, lembra que aquela estatística que a gente comentou no programa passado, com o advento da pandemia, que 1/4 da população, né, tende um certo sofrimento emocional por Sim. conta da pandemia. Significa o quê? Na minha família, somos mais de 4 pessoas. Então, alguém lá vai ter algum transtorno, algum quadro de ansiedade. Talvez na sua... Você pode dizer que é genético? Também. Também. A ansiedade, um dos fatores principais é a causa genética, mas a gente tem outros motivadores, como questão de personalidade, as pessoas que têm personalidade mais rígida, alguns eventos exteriores, como uso de drogas, abuso de álcool e drogas. Se a gente pegar os meninos da Cracolândia, esse seria um exemplo clássico, ou dependente alcoólico, algum trauma. Então, socialmente, a pessoa que vive numa região mais vulnerável, seja de habitação ou seja por violência, também tem mais probabilidade. Então, as causas são as mais diversas. Engraçado que antigamente a gente, eu pelo menos, ouvia muito falar em síndrome do pânico, mas nessas outras vertentes da ansiedade a gente não se ouvia muito falar. Por que agora assim isso está vindo tão aflorada? Porque tem mais gente passando por isso ou por quê? Quero saber. Então, uma boa pergunta. A saúde mental, até a década passada, era muito mal vista.
né? Era muito mal vista, muito mal compreendida. E por conta disso, as pessoas tinham um certo receio, né? Uma certa dificuldade em buscar ajuda, né? Hoje, com o advento da pandemia, que ficou escancarado, né? O sofrimento mental, as crises, a síndrome de burnout, né? Os quadros de ansiedade, todos esses que eu falei, é algo que está muito evidenciado. Os quadros de depressão aumentou e muito. Então, com o tamanho sofrimento, começou a se falar de forma mais aberta. Claro que com a pandemia o quadro de saúde mental aumentou, mas este tema sempre fez parte da nossa sociedade desde décadas e décadas atrás. Até a gente não ouvia muito falar, né? É uma coisa muito recorrente realmente. Até agora a gente ouve muito falar também no borderline, né, doutor? E tem um pouquinho a ver também com a ansiedade? Então, aí entra na categoria das comorbidades, né? Tá. O borderline é um transtorno de personalidade, é de uma outra categoria. A gente está falando de transtornos ansiosos, ok? Então não entra... Mas a gente entende que o borderline, ok? Ele pode ter também esses quadros ansiosos e geralmente tem para ansiedade ou para depressão. Mas isso é um outro quadro, porque é uma outra característica de diagnóstico, mas é um diagnóstico muito difícil, muito severo e que precisa ser tratado também, porque o próprio nome já diz, ele está na borda da linha da razão e da psicopatia. Então ele vive num mundo duplo, né? Um mundo que ora está aparentemente tudo bem e de uma hora para outra vira-se uma chave e a pessoa, enfim, tem alguns desequilíbrios bem acentuados. Doutor, eu ia fazer uma pergunta a respeito do TOC, né? Nós falamos na semana passada sobre o TAG, não é isso? TAG, sim. TOC, TEP, né? TEPT. Sim, TEPT só um resumo, a ansiedade em si, resumindo nesses 4 aqui, ela pode trazer a pessoa à morte? Olha, pode chegar até esse ponto? Ou a pessoa pode ser tratada antes? Assim, olha, qualquer doença, qualquer acometimento físico, cognitivo, se não tratado, na sua forma mais severa, pode-se induzir a um outro quadro, que esse quadro, enfim, culmine a morte, né? Mas o que a gente vê, se a gente pegar o quadro de pânico, ok? Que o pânico com agorafobia, que é aquele quadro que a pessoa tem medo de lugares. Então o pânico, lembra que é vários sintomas que a pessoa sente no corpo achando que vai ter um infarto, um AVC, vai enlouquecer, vai perder a respiração. Somado a esse quadro, quando não tratado, a pessoa pode desenvolver um outro quadro que se soma a esse, chamado agorafobia, que é o medo de lugares. E aí lugares abertos, ou lugares fechados, né? Ou lugares com muitas pessoas, ou lugares escuros. Cada um é assim, volto a dizer, porque é muito específico. Né? E neste quadro, quando a pessoa não trata, pelo medo de ela se expor, porque ela teve um surto, ela teve um quadro de pânico num show, ou no transporte público, dentro do metrô. Sim. Então ela não vai mais no metrô para evitar que ela tenha todo aquele... E ela não sai de casa. E ela não trata, ela desconhece. Vai chegar a tal ponto que ela não sai mais de casa. Então, neste caso, olha a implicação que o quadro de ansiedade traz ao ser humano. Interfere na sua vida por completo. Ele deixa de estudar, ele deixa de trabalhar, de se relacionar com a família. Então, é algo realmente bem difícil. Preocupante, né? E também no caso da genética, como nós tínhamos conversado aqui a respeito da genética, que a ansiedade ela é algo também genético, né? Sim. No caso da genética, o pai observando do seu filho, vamos botar aí, de 2 aninhos já consegue ter um discernimento da criança. Você já vendo de 3 a 4 anos que o teu filho está começando a ter aquele grau da ansiedade, e você sabendo que é algo que é genético, os pais podem já tratar os seus filhos de pequeno para que aquilo não venha ter uma preocupação maior lá na frente? Sim, né? A gente sabe, toda a literatura diz que os quadros de ansiedade, né, na sua maior prevalência é em adultos.
Sim. Não em crianças. Sim. Mas em crianças a gente tem diversos quadros e não quer dizer que a ansiedade não acomete crianças, não é isso. É que a sua maior probabilidade está no adulto, Sim. nem na criança e nem no idoso, Sim. tá? Mas em casa, eu acho que todos nós, enquanto núcleo familiar, é de nossa responsabilidade observar o desenvolvimento e as pessoas em todo momento da sua vida, desde o nascimento, as fases natural do desenvolvimento da criança, ok? E até na sua fase de adolescência, pré-adolescência, adulto, é muito importante. E ficando em evidência qualquer mudança de comportamento brusco, ou rebeldia, ou irritabilidade, ou isolamento, uma certa introspecção, aquela criança que não para, né, os tidos hiperativos. Crianças que querem tudo naquela hora. Tem criança assim que eu quero agora, eu quero chocolate agora, eu quero videogame agora. Tem muito Não, isso. é verdade. Aquela criança que é o transtorno opositor, né, desafiante, que sempre quer confrontar os adultos. Isso. Enfim, tem vários quadros, né, que o familiar atento, volto a dizer, a família atenta consegue perceber. E percebendo, é indicado que busque ajuda. O mais rápido possível. De terapia. Sim, de terapia, caso, sempre. Seria uma terapia. Geralmente, nessa idade, é o pediatra que acompanha a criança. O pediatra, ele tem a habilidade de olhar se o comportamento faz parte daquele quadro do desenvolvimento infantil ou não. Porque às vezes também pode ser a característica da própria criança, a personalidade, né, da própria criança. Então, também é legal a gente identificar isso, para você também não achar que, às vezes, uma criança de 2 anos, porque ela tá falando não para você, que ela você tem que levar ela para psicólogo. Às vezes, quem tem que ir para o psicólogo é o pai e a mãe, né? Olha, e é verdade. Olha, no consultório, a minha especialidade não é terapia infantil, não é, ok? Minha especialidade é saúde mental e dependência de álcool e drogas em adultos. Mas a gente percebe-se, né? Eu tenho vários amigos que clinicam na área infantil, e é claro pra gente que todo desarranjo emocional da criança geralmente tem um componente familiar. Uma família desestruturada, tem alguma complicação em casa, enfim, que a criança acaba tendo esse reflexo negativo. Olha só que interessante, tá vendo? Às vezes também a pessoa coloca ali muita pressão em cima da criança, deixa ela você viver, deixa ela ser criança, né? E agora, vamos falar agora um pouquinho do positivo. Como a gente pode ajudar, doutor? Perfeito. Quem está passando por um quadro de ansiedade, que ainda não foi diagnosticado, como que a gente pode ajudar quem está aí passando por isso? Bom, primeiro é isso. Lembra, hoje a gente tem, através das redes sociais, né, das plataformas digitais, é muito fácil a gente obter ajuda dentro de casa. Então, hoje a gente tem essa facilidade e na Somente Clínicas a gente oferece este canal que você que está nos ouvindo, você tem alguma angústia, algum medo, alguma fobia, algum transtorno, seja lá em que aspecto, pegue o seu celular, entre nas redes sociais, entre em contato pela nossa plataforma, que você vai ser atendido. Eu acho que o primeiro passo é saber que todos têm acesso à saúde mental, né? Não só na rede privada. Sim. Não só na rede privada. O SUS também oferece atendimento à saúde mental para toda a população. Então, o primeiro ponto é buscar ajuda. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é que a saúde mental, os transtornos mentais, eles têm tratamento. Toda doença tem tratamento. Tem doenças crônicas, ok? Que realmente o quadro requer muito mais cuidado, requer mais atenção, requer uma junta de profissionais, ok? Mas a pessoa consegue viver com qualidade de vida. Consegue viver, desde que ela assuma a sua responsabilidade enquanto paciente. Sim. Porque é uma troca, né? O mais importante é aquilo que o chefe falou, né? A pessoa querer. Perfeito. É o primeiro ponto. Perfeito. Ela identificou que ela não está legal, ela precisa querer um tratamento, né? Aí já 50% já foi. Sim, né? Porque podemos tem dizer algo... que tudo na vida é o querer, né? Perfeito. Tudo. Perfeito, tudo não na é? vida. É o querer mudar, é o querer transformar, é o querer acordar, porque tem pessoas que acorda, não né? tem nem Já tem motivação para tem acordar. motivação, não tem disposição. Na semana passada nós estávamos falando a respeito da prova do Enem,
não querendo mudar de assunto, mas faz que parte. a prova do Enem que é em novembro, aí teve, não, tem muito daqueles que Pra deixam estudar. tudo para última hora. Não, Brasileiro é em novembro tem isso, ainda, né? Tudo pra brasileiro tem última muito, hora. né? Não, em novembro ainda, aí chega na hora, faltando uma semana para a prova. Tem pessoas que não estudam na semana, a prova é domingo, e a pessoa não estuda na semana, aí chega no domingo, ai, meu irmão, ai, E bota a mão, agora? Aí começa a passar aqui, ó, mal e não começa sei a passar mal, começa a... Não, perfeito. Aí depois não quer pedir, ainda acha que Deus tem a obrigação de dar a prova para essa pessoa. Todas as respostas. Todas as respostas. Perfeito, né? E não quer ficar ansioso. Deus nos concebeu a vida. Sim. O gerenciamento dela é de nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade fazer as nossas escolhas. E todas as escolhas vai implicar em algumas renúncias. A gente escolhe algo, eu escolhi fazer algo, eu tenho que abandonar algo. Não é isso? E sobre essa coisa de acordar, da gente se organizar, é gerenciar os nossos sentimentos, né? A gente precisa gerenciar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Porque muitos dos quadros emocionais, a pessoa não se autogerencia, não se conhece. E a terapia, sobre o lado positivo, é que além de buscar ajuda, claro que é o primeiro passo, a terapia ajuda nesse sentido. Fazer a pessoa se conhecer. Ela ter o conhecimento das suas emoções, ela se colocar no ambiente no seu ambiente viveacional, aonde ela vive, ok? E saber distinguir o que é positivo, o que é negativo, qual a situação deixa ela temerosa, qual a situação é os gatilhos de algum sofrimento, porque pode ser que a pessoa está em sofrimento através de alguma escolha. Se a gente pensar nos relacionamentos abusivos, Sim. né? Você vê, tem muito tema, mas relacionamentos abusivos, a pessoa, enfim, ela sofre dentro de um relacionamento, ela sabe que é algo ruim, mas ela não tem força, ou ela não tem coragem, ou ela não se percebe naquela situação tóxica e permanece naquilo. Sim. Então, assim, é isso, é a gente se perceber, é a gente tomar escolhas e fazer decisões sadias, decisões firmes. Eu já vi algumas pessoas que passaram, né, pela ansiedade, pela síndrome do pânico, ela mesma é a primeira pessoa que tem preconceito contra isso. Então, ela não quer procurar uma ajuda porque vão julgá-la, ou ela não quer tomar uma medicação porque vão falar que ela tá louca, né? Não vou num psiquiatra, não vou procurar. Então, isso também são tabus que precisam começar a ser quebrados, né? A gente hoje tem uma população, como o doutor falou, Brasil é o primeiro país do mundo em quadro ansioso. Então, né, esquece, não tem mais, não dá mais para lidar isso como preconceito, ou com essa mentalidade assim, né, doutor? E isso realmente, essa visão, ela é retrógrada, né? Ela ficou para trás e a gente precisa superar alguns preconceitos, né? E se a gente for ver, isso é da nossa cultura. Assim foi. Lembra as pessoas na década de 80, o HIV, Sim, o soro positivo? Lembro. Quando isso surgiu, era algo novo, as pessoas tinham pavor de estar do lado de uma pessoa. Não tocava, não né? tocava, não cumprimentava, não dividia o mesmo ambiente. Por quê? Por falta, por preconceito, por não conhecer. Depois veio a dependência química. Na década de 90, que ela explodiu a dependência química, a mesma coisa. As pessoas eram mal olhadas no sentido de ser pessoas não aceitas socialmente. E isso aconteceu com os transtornos mentais. Com os quadros psiquiátricos também. E com o tempo a gente tem que entender que são pessoas como a gente. Exato. E que a gente está vulnerável, estamos vulneráveis a qualquer quadro emocional. A gente não sabe o dia de amanhã. Verdade. De repente amanhã acontece uma desgraça na minha família, uma catástrofe. Né? Olha o que está acontecendo ao redor do mundo. Guerras, miséria, fome. Né? Então, a gente tem possibilidade, a gente está sujeito a sofrer, a ter algum transtorno emocional no decorrer da nossa vida. E a própria Organização Mundial da Saúde fala que provavelmente 1/4 da população, em algum momento da vida, vai sofrer, vai ter uma interferência de um quadro emocional. Que forte, né, gente? Então é natural. Tem pra onde correr, né? Sim, tem que se cuidar. Sim. Tem que Se conhecer, se perceber, respeitar. E se deixar também, né? Sim. E eu acho que uma coisa mais importante, você que está assistindo, eu não tenho ansiedade, não tenho nada. Mas
procure uma terapia. Faça o preventivo, né? Perfeito. Terapia, assim, ótima colocação.